Quase todos os dias nós encontramos com facilidade manchetes que enchem os nossos jornais e revistas falando a respeito de vitórias. São vitórias de todos os tipos. Muitas vitórias desportivas. Amanhã é segunda-feira, é dia dos jornais falarem sobre os desportos que hoje em dia as pessoas acham que domingo é um dia para o desporto, não é mais o dia do Senhor. Mas também concursos de vários tipos, de arte, de literatura, de música. Há prémios internacionais que premiam as vitórias das pessoas que são consideradas notáveis, como por exemplo o Prémio Nobel ou o Prémio Oscar, Pulitzer. São prémios famosos e nós admiramos e exaltamos os vencedores e desprezamos os perdedores. Nós fomos feitos para vencer. Fomos criados para vencer, porque criados à imagem de um Deus que é um Deus poderoso, é um Deus vitorioso. A vitória sempre nos traz alegria, satisfação. Às vezes nós brincamos e dizemos que algumas pessoas parece que têm ânsia da vitória, nem que seja a jogar a feijões, porque qualquer momento em que nós tenhamos uma vitória, mesmo que seja insignificante, como num pequeno jogo entre amigos, nós ficamos contentes, isso nos traz uma certa animação. É claro que há outras vitórias mais importantes. Quando terminamos um curso, quando ganhamos um caso, quando temos alguma vitória significativa da nossa vida. É por isso mesmo que também a derrota nos marca tanto. É por isso que a maior derrota de todas, aquela que marcou toda a humanidade, a queda do homem diante da tentação e do pecado, nos persegue a todos, nos afeta a todos. Mas a boa nova, irmãos, o Evangelho do Senhor Jesus é também uma afirmação de vitória. Depois de mostrar, através dos seus argumentos habituais, depois de mostrar o apóstolo Paulo a necessidade absoluta da ressurreição e as suas maravilhosas evidências, Paulo vai nos falar a respeito da vitória da ressurreição. Em Corinto, na igreja a qual Paulo escreveu esta carta, havia crentes muito influenciados pela filosofia, pela cultura da sua época. Uma filosofia grega, uma cultura grega que olhava para o aspecto físico do homem, para a matéria, como uma coisa negativa, que desvalorizava o corpo humano e que achava a ressurreição uma coisa não somente impossível, mas indesejada. Influenciados por esta cultura, por esta forma de pensar, havia alguns crentes em Corinto que tinham negado a ressurreição do corpo. Diziam, não, ressurreição do corpo não. E não percebiam que ao dizer isto, negavam a ressurreição de Jesus. E Paulo diz, para tudo. Pensem bem, a ressurreição é fundamental para nós. Sem ressurreição nós não podemos ter a garantia e a certeza da nossa salvação. Porque se Jesus não ressuscitou, então ele não era o Filho de Deus. E se ele não era o Filho de Deus, então a sua morte na cruz não nos salva. Porque se ele não ressuscitou e ele não é quem dizia ser, o Messias Salvador, então a sua morte foi a morte de um mártir. Uma coisa interessante, um exemplo bonito a seguir, mas não é uma morte salvadora. E temos repetido aqui aos irmãos, nós não precisamos de Jesus apenas como mestre para as nossas vidas. Porque na hora da verdade, na hora em que temos que enfrentar o destino da nossa alma, nós não precisamos apenas alguém que nos dê um bom exemplo. Nós precisamos de um Salvador. E Jesus não veio só para ser um bom exemplo, ele veio para nos salvar, mas ele verdadeiramente ressuscitou. E com isto ele confirmou que era quem dizia ser, ou seja, Deus o Filho de Deus, e por isso nós temos a certeza da nossa salvação. E como é que Paulo podia ter tanta confiança? Ele cita várias evidências da salvação do Senhor Jesus. Neste texto, que eu disse aos irmãos, é provavelmente o primeiro texto a desenvolver o tema da ressurreição na história do cristianismo, porque em 1 Coríntios 15 nós encontramos algo que foi escrito antes dos Evangelhos. E aí Paulo nos fala sobre o surgimento da igreja, sobre o testemunho ocular de mais de 500 irmãos em Cristo, sobre o seu próprio testemunho, Paulo, o grande perseguidor da igreja, que viu a Cristo ressurreto e isto mudou a sua vida. E depois de falar tudo isto, então Paulo vai nos falar a respeito da restauração de todas as coisas e da vitória
que nós temos em Jesus. Abra a sua Bíblia, 1 Coríntios 15. Estamos meditando já há algumas semanas neste capítulo e vamos continuar a fazê-lo. A partir do versículo 20, 1 Coríntios 15, versículo 20 em diante, diz assim: Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus e ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Esta é uma parte do capítulo, irmãos, em que Paulo está a falar sobre a restauração de todas as coisas. O fim, o ponto final do propósito de Deus. A missão do Senhor, a missão de Deus de restaurar a humanidade perdida. Isto é possível agora por causa da ressurreição, porque Jesus cumpriu a sua parte da missão de forma perfeita e nele nós temos a vitória de Deus e a vitória para o homem. E o texto nos fala destas duas realidades, a realidade presente e a realidade futura. Porque no cristianismo, irmãos, e na fé cristã e na vida cristã, nós vivemos este eterno diálogo, esta dialética entre o já agora e o ainda não. Somos salvos agora, mas ainda não estamos totalmente livres da presença do pecado. Somos santificados hoje, mas ainda estamos à espera da glorificação. Cristo reina nas vidas dos seus escolhidos, mas ainda não na terra toda, como ainda para esta manhã nós meditávamos no Salmo do número 8. Muita coisa já podemos ver do reino do Senhor, mas ainda o seu esplendor total não conseguimos, porque só virá na segunda vinda de Jesus. O texto então faz este contraste, irmãos, e nos recorda que a criação do homem mostra todo o esplendor que Deus trouxe e também nos leva a entender a vitória final que nós temos em Jesus e na sua ressurreição. Eu quero meditar brevemente com os irmãos sobre alguns aspectos desta vitória. E começa quando nós olhamos para o texto que nos diz que o pecado entrou no mundo através de um homem. E em Jesus nós temos a vitória sobre o pecado. Como o primeiro Adão, temos a entrada do pecado no mundo. O inimigo soube muito bem enganar Adão e Eva. De forma perfeita ele usurpou o controle das suas vidas. Ele prometeu aquilo que cantamos aqui, liberdade. Mas na verdade ele os escravizou. Tão interessante, irmãos, o mundo hoje continua clamando por liberdade. E nós olhamos para a liberdade como ela é em si algo tão valioso. E as pessoas gritam, clamam liberdade. E esquecemos de perguntar: liberdade para quê? Liberdade de quem? E liberdade para o quê? E o inimigo enganou o homem porque lhe apresentou a ideia da liberdade. Olha, e se vocês comerem, vocês vão ficar livres nesta história. Deus é muito bonzinho, mas não querem ser livres, não querem dirigir as vossas próprias vidas. E o homem achou que era uma excelente ideia. Não sabia era que aceitando esta orientação, esta sugestão, ficava separado de Deus, que era o propósito da sua criação, e deixava de poder cumprir a sua função. E em vez de ser livre, tornava-se escravo. O inimigo prometeu ao homem conhecimento e, no entretanto, o cegou na ignorância. Prometeu a ele uma verdade maior. Experimenta e vais conhecer como Deus conhece. Mas, na verdade, ele trancou o homem numa grande mentira. E todos nós somos testemunhas dos efeitos do pecado, porque nós nascemos sobre esta tendência natural em nós. E ninguém precisou nos ensinar a pecar. Ninguém precisou nos ensinar a ser egoístas. Ninguém precisou nos ensinar a ser
brigões. Ninguém precisou gastar tempo nos dizendo como ser invejosos, maliciosos, desobedientes. Aos pais que estão aqui presentes, eu pergunto: quanto tempo você gastou ensinando o seu filho a fazer birra? Foi preciso gastar muito tempo, não é? Para ensinar a criança: olha, quando houver uma coisa que você não quer, então faça assim. Faça manha, bata o pé, chore, grite bem alto. Precisou fazer isso com os seus filhos? Gastou algum tempo a ensinar isso a eles? Ah não, então veio de onde? De onde é que a criança tão pequenina aprendeu a bater o pé, a dizer não, a contrariar? E às vezes das primeiras palavras que vão aprendendo é não. Das primeiras palavras que aprendem é meu. Não é preciso ensinar, meus irmãos. Nós nascemos marcados e manchados pelo pecado. E a nossa consciência nos diz que isto nos afasta do bem. E nós muitas vezes até queremos fazer o bem e nós não conseguimos. Mas se o pecado entrou por um homem, a salvação também entrou por um homem. Se foi um homem que representava toda a humanidade, a razão da queda, e nós estávamos representados nos nossos pais iniciais, Adão e Eva, foi um homem que representava toda a humanidade, que também nos trouxe a salvação e que nos resgatou. Em Adão todos nós pecamos e caímos da presença de Deus, da possibilidade de andar com Ele. Em Adão todos nós perdemos aquilo que foi cantado aqui, em comunhão com Deus. Aquela comunhão saborosa que Adão tinha no fim da tarde e Eva, quando o Senhor vinha tomar chá com eles. Bem, não sei se era chá, diz que ele vinha passear com eles no jardim. Perdemos. Mas em Cristo, todos nós temos os nossos pecados expiados e a reconciliação com Deus possível. A vitória sobre o pecado, irmãos, se dá pela vitória sobre a pena, a sua condenação e o seu domínio. Em Cristo nós não estamos mais debaixo da pena do pecado, da condenação do pecado. O salário, este salário que era a morte, foi retirado por causa de Jesus. Ele levou a pena, nós já não precisamos pagá-la. Novamente extraordinário nós lembramos que isto deve nos fazer pensar e meditar, para rejeitarmos esta ideia que o mundo vem martelando e insistindo e batendo constantemente nas nossas mentes, aqui na nossa sociedade onde nós vivemos na Europa, de que Jesus, sim senhor, Jesus é muito bom, Jesus é excelente, um grande mestre, um grande professor, um grande filósofo, um grande psicólogo. Jesus foi maravilhoso. Meus irmãos, cuidado, isto é aquela ofertinha que vem enganadora. Isso é cavalo de Troia, não vamos aceitar, é mentira do inimigo. Nós não podemos aceitar esta palavrinha que nos é dada por uma razão muito simples. Jesus não pode ser só isso. Ele não veio para ser só isto. Porque o Jesus, que é um bom mestre e que é um bom filósofo, que é um bom psicólogo, não é o Salvador. E Ele veio para ser o nosso Salvador. Ele veio para morrer, para nos salvar. E ao fazê-lo, Ele derrotou o pecado. O domínio do pecado é vencido no Jesus ressurreto, porque quando Ele ressuscitou, Ele está vivo conosco e Ele vivo nos dá a capacidade para enfrentar e vencer o mal. Irmãos, uma das grandes distinções do cristianismo é esta: não há nenhuma religião do mundo que não nos diga que nós temos que ser bons. Não há nenhuma religião do mundo que não diga que nós temos que ser boas pessoas. A diferença é que no cristianismo não somente nos dizem o que nós temos que fazer, mas nos capacitam para o fazer. Nos dão o poder para o fazer. Nos dão os recursos para nós fazermos. Nós ouvimos e lemos aquilo que é dito no budismo, aquilo que é dito no hinduísmo, aquilo que é dito no islamismo, a respeito da necessidade de viver de uma certa maneira, mas depois de que isto é apresentado às pessoas, e agora? E agora, vire-se, o problema é seu. Faça lá uma forcinha para ver se você consegue cumprir. E o homem esforça-se e vive sempre angustiado, porque a salvação pelas obras não traz nunca confiança. Fica sempre a pergunta: será que eu já cheguei lá? Será que eu já cheguei lá? Mas o verdadeiro cristianismo nos fala sobre a vitória de Jesus, que diz que Ele está vivo e por isso Ele está presente nas nossas vidas. E através do seu Santo Espírito, Ele nos dá a capacidade de vencer o pecado. Ele nos cobre, Ele nos fortalece, Ele nos capacita. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso alto refúgio.
Em Adão, nós percebemos o peso de tudo aquilo que o pecado trazia de mal. Em Cristo, nós vencemos. Quando pensamos sobre a vitória sobre o pecado, pensamos na vitória sobre o medo, sobre a culpa, sobre a vergonha. São as consequências naturais do pecado. Por que é que nós temos medo, irmãos? Por que é que nós temos medo? Antes de pecar, Adão não tinha medo de nada. Mas assim que ele pecou, ele ficou com medo. E ele se escondeu. E assim que pecou, ele sentiu a culpa que nos esmaga a nós, a vergonha que nos incapacita. E ele foi se esconder por trás das árvores, dos arbustos, enquanto Deus descia: Adão, onde estás? Ó Senhor, eu ouvi tua voz no jardim e me escondi porque estava nu. Em Adão, irmãos, nós descobrimos a nossa nudez. E a nudez significa a nossa incapacidade para lidar com a vida. É tão interessante, irmãos, isto. Reparem, Deus deu ao homem a capacidade extraordinária de refletir a sua glória, porque feito à imagem e semelhança de Deus. E Deus pôs o homem no jardim para fazer o quê, irmãos? Tomar conta do jardim, não foi? Para governar o jardim. A natureza foi entregue ao homem para que o homem pudesse desfrutar dela e também tomar conta dela. E assim que o homem pecou, fez o quê? Usou a natureza para tentar se esconder. Em vez de a governar, usou a natureza para tentar se esconder. Usou a natureza como se ela pudesse ser algo que fosse o alvo da sua vida. Oh, meus irmãos, continuamos como cristãos bíblicos a ser responsáveis por sermos mordomos daquilo que Deus nos deu em termos de natureza. Mas ela não foi feita para ser o alvo da nossa vida. Não foi feita para ser o propósito, nem para nos esconder, porque ela não pode fazer isto. Em Adão nós percebemos o peso da culpa, a consciência que nos magoa, a vergonha que nos persegue, mas em Cristo nós somos livres da condenação. Sabemos que o medo saiu de cima de nós, sabemos que a nossa culpa foi levada na cruz e que a vergonha terrível, a vergonha verdadeira, a vergonha genuína, que é a vergonha pelo pecado, foi levada por Jesus. Ele foi exposto na vergonha máxima, para que nós não precisássemos mais passar por isto. Mas também, irmãos, eu olho para este texto e vejo que ele nos fala a respeito do propósito final de Deus e nos fala sobre a vitória, não só sobre o pecado e as suas consequências, mas quando Jesus ressuscita e Ele devolve ao Pai todas as coisas para que estejam debaixo dele, nós encontramos a vitória sobre a vaidade e a tolice da ilusão humana. Nós achamos que estamos no controle. Nós achamos que estamos no controle. O homem se sente poderoso e capaz. O homem acha que a sua ciência pode vencer todas as coisas. E somos tão tolos, irmãos. Um vírus insignificante, que você só consegue ver com um microscópio muito poderoso, é capaz de arruinar a sua vida. Um vírus insignificante, que você não consegue ver a olho nu, se entrar no seu corpo, ele vai se multiplicar a um ponto que vai acabar completamente com as suas defesas. Vai atirá-lo para uma cama, incapaz de levantar um braço. Um vírusinho de nada. Um conjunto de células no seu corpo que, a certa altura, parece que ficam assim meio malucas e resolvem: não, nós vamos começar a crescer aqui indefinidamente. Nós chamamos a isto outras coisas menos boas, não é? Se um grupo de células, em qualquer parte do seu corpo, resolver fazer isto, nós não temos como parar. Toda a nossa capacidade científica moderna do século XXI não o faz. Ilusão humana. O humanismo que domina a nossa cultura diz que o homem é excelente, que é maravilhoso. Mas vivemos num mundo, irmãos, onde milhões de pessoas passam fome. Onde milhares de pessoas morreram hoje por falta das coisas mais básicas. Quando uma boa parte da humanidade deitou fora a comida hoje, desbanjou aquilo que não precisava e desprezou coisas que poderiam ter salvado vidas em outros lugares. Mas Jesus ressuscitou para ocupar o seu verdadeiro lugar na restauração de todas as coisas e vencer a vaidade humana e este humanismo tolo e colocar as coisas nos seus devidos lugares.
E ao vencer isto, irmãos, ele também venceu o pessimismo que toma conta hoje da nossa sociedade. À medida que nós vamos percebendo a incapacidade do homem, nós vamos vendo as pessoas serem dominadas pelo pessimismo, pela depressão. Os irmãos provavelmente já ouviram nas notícias, já leram em algum lugar, que a principal doença do século XXI vai ser a depressão. Há hoje informações que nos falam que talvez 30% da população já vive sob algum grau de depressão. As pessoas estão pessimistas. É interessante se o irmão fizer uma comparação histórica entre o fim do século XIX, passagem para o século XX, e o fim do século XX, passagem para o XXI. No fim do século XIX para o século XX havia muita expectativa no ar, muita coisa boa. O homem estava cheio de esperança. Não, nós vamos fazer, vamos acontecer, vai ser isto, vai ser aquilo. Descobrimos as vacinas, começamos a pensar nos antibióticos, e nós pensamos, não, agora nós vamos dominar. Vamos entrar num mundo melhor, vamos descobrir uma agricultura que possa alimentar toda a gente, energia saudável, as doenças vão ser todas resolvidas, o cancro vai ser destruído. Era uma época de entusiasmo, de animação, a entrada no século XX. E o que é que o século XX trouxe? 2 guerras mundiais. O crescimento das diferenças extremistas, raciais e religiosas. A praga incontrolada das drogas generalizadas. E o cancro e as doenças infecciosas que nós pensávamos que estavam eliminados estão aí cheios de força. E o homem, mesmo o homem do mundo ocidental, que teoricamente vive com as melhores condições, vive deprimido. Mas, irmãos, em Cristo, nós temos a vitória sobre o pessimismo. Porque Cristo nos dá aquilo que nós realmente precisamos, que é vida nova. Ele vem para reinar e no seu reino há uma diferença tão significativa porque Ele dá uma paz que o mundo não dá. Ele mesmo disse, deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Porque a paz que o mundo dá dura muito pouco tempo. A paz que eu vos dou é uma paz que ultrapassa todas as coisas, que ultrapassa o entendimento, que ultrapassa o simples racional, que vai além das nossas necessidades de explicação. Esta paz nós temos em Jesus porque Ele venceu. E o texto nos fala, irmãos, sobre o inimigo final. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. A pena do pecado, a súmula do nosso medo, a morte, que a todos incomoda. Não, irmãos, nós nunca vamos encará-la com facilidade. Por uma razão muito simples, nós não fomos feitos para morrer. Não fazia parte do plano. Mas nós podemos, irmãos, vencer e temos a vitória em Cristo, porque através da sua ressurreição, nós temos a certeza da nossa ressurreição. Os irmãos viram o que Paulo dizia no início deste trecho. Ele diz assim, Cristo ressuscitou dos mortos, é uma afirmação, e foi as primícias dos que dormem. O que é que são as primícias? É curioso, Paulo está aqui a falar sobre algo que era comum da cultura judaica e que dizia respeito à oferta que era feita com os primeiros frutos de cada ano, da primeira colheita. Os irmãos estão a imaginar, havia a preparação da terra, não é? Não sei se algum irmão aqui tem experiência agrícola. Também não vou chamar o Jorge para falar do assunto, porque fica para outra ocasião, Jorge. Mas prepara-se a terra, organiza-se tudo, compra-se as sementes e alguém vai lá e coloca as sementes, não é? E depois tapa tudo direitinho. Eu lembro-me de uma vez, era ainda criança, e vi o processo acontecendo ali nos Açores. E depois eu lembro-me que logo no outro dia de manhã eu saí a correr logo cedo para o campo, eu queria ver. E fiquei extremamente decepcionado. E no outro dia de manhã eu cheguei, a terra estava na mesma. E passados 2 dias a mesma coisa, e passados 3 dias a mesma coisa. E para mim que era criança, 3 dias era uma eternidade. E disse, isto acabou tudo, este homem coitado, perdeu o seu tempo, não é? Veio aqui, colocou estas sementes aí, assunto encerrado, não vai acontecer mais nada. Mas lá, passados uns quantos dias, eu já não me lembro quantos, aparecia um brotinho, né? uma coisa pequenina assim, verdinha, um verde muito vivo. Opa, tem aí alguma coisa. Mas aquilo era tão insignificante, era tão frágil, ainda havia toda a expectativa no ar, será que vai crescer?
Será que não vai ter alguma praga? Será que a chuva não vai matar? Será que o sol não vai torrar? Será que não vai acontecer alguma coisa? Será que um bicho não vai comer? Mas finalmente cresce, finalmente se desenvolve e finalmente surge o fruto. E os primeiros frutos, irmãos, são o quê? São a garantia, são a certeza absoluta de que outros frutos virão. Quando os primeiros frutos aparecem, nós olhamos para eles e sabemos: deu certo, funcionou, vai haver outros. E a palavra do Senhor ensinava que o seu povo devia pegar os primeiros frutos e levar ao Senhor em agradecimento pela colheita que sabia que viria. E Paulo diz aos crentes de Corinto: Jesus ressuscitou e Ele é como os primeiros frutos. Aqueles primeiros rebentos que têm a garantia de que a colheita vai ser abundante. A colheita, irmão, somos nós. A colheita somos nós. Jesus são as primícias, aquele início que nos dá a garantia de que nós também um dia ressuscitaremos com Cristo. Por isso é que Paulo podia escrever aos Filipenses e dizer: para mim viver é Cristo. Não há mais nada, nenhuma outra razão para eu estar aqui. E morrer, olha, para ser sincero, é lucro, é vantagem. Esta vida aqui é dolorosa, é sofrida, é complicada. No mundo traz aflições, mas eu tenho a certeza que daqui eu parto para estar com Ele. E eu tenho a certeza de que um dia também ressuscitarei. E o cristão que sabe da ressurreição, que tem a confirmação e a garantia de Jesus como as primícias, encara a passagem para a outra vida de uma outra maneira. E nós vivemos nesta expectativa. Ou porque Jesus vem buscar a sua igreja e nós vamos todos juntos, ou porque Ele vem nos buscar a nós individualmente e nós vamos com Ele. Mas seja como for, a passagem que nos espera não traz nem o pavor, nem o terror, nem o medo, nem o desespero, nem a agonia daqueles que não conhecem, porque nós sabemos o que nos espera. Daí que Paulo descreve aqueles que morriam em Cristo, dizendo: aqueles que dormem. Aqueles que dormem. Para o crente é fechar os olhos aqui e abrir na presença do Senhor. Louvado seja o nosso Deus pela ressurreição. Dele nós temos vitória. A vitória nos é dada em Cristo. Sabemos que ela nos garante e confirma a salvação. Sabemos que ela é plenamente confirmada e segura. E sabemos que na ressurreição de Jesus nós temos um Cristo vivo que nos traz a vitória para nós, servos do Senhor, a humanidade resgatada. Mas fica esta pergunta: ok, pastor, ressurreição, maravilhoso, fantástico, extraordinário. Sabemos como é que foi a de Jesus. Como é que vai ser a nossa? Como é que vai ser a nossa? Como será a nossa ressurreição? Qual vai ser o modo da nossa ressurreição? Próximo domingo, irmãos, à mesma hora, se Deus nos der vida e saúde, vamos estar aqui. E vamos continuar a olhar a palavra do Senhor. E vamos ver a forma, porque Paulo fala a respeito da forma. E ele explica com algum detalhe como é que isto vai acontecer e como é que vai ser connosco. Se o irmão ainda não sabe, ou se quer se lembrar e confirmar como é que vai ser a sua ressurreição em Cristo, então venha domingo que vem, venha adorar connosco. Mas hoje nós saímos daqui com esta alegria no coração da vitória que nós temos no Senhor. Vitória sobre o pecado, vitória sobre a maldade, vitória nas nossas vidas contra o medo, contra a culpa, a vergonha, vitória que nós temos no Senhor Jesus. Esta liberdade Ele ganhou para nós.